Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje eu quero comentar sobre esse caso aí de Americanas. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito aí se inscrever no canal. Nós temos uma promoção relativa ao aniversário aqui do canal, né? O cupom vai estar na descrição, depois eu deixo os nossos contatos, mas o foco mesmo é falar sobre Americanas, que com certeza, ou quase com certeza, vai abrir com uma queda violenta hoje no pregão, e eu quis justamente fazer esse vídeo aqui antes da abertura do pregão, tá? Além desse vídeo, que eu vou falar um pouco mais a respeito de como lidar com esses momentos, como os profissionais de mercado lidam com esses momentos, eu vou deixar um outro vídeo falando da questão mais técnica, né? Um vídeo em torno de 10 minutos, onde um dos nossos analistas, o Roberto, fala um pouco mais tecnicamente a respeito disso. Claro que esse caso, né, pessoal, ele pode, né, pelo valor, pode isso aqui migrar para alguma questão fraudulenta, né? Isso vai ter muita água rolando por baixo da ponte, né? É muito dinheiro, né, para ser um erro, 20 bilhões, né? Tendo um efeito caixa pequeno, grande, é uma questão muito trágica isso aqui, né? É muito importante isso. E da mesma forma que a gente pode realmente entender isso em uma semana, pode demorar um ano para a gente entender, ainda mais com a demissão do pedido de demissão do Real, né? Que, pô, o cara sensacional, a gente já falou algumas vezes a respeito dele, né? De como ele poderia ajudar num processo transformacional aí de Americanas para uma empresa que vem crescendo bem operacionalmente. Americanas, em termos de market share, só está atrás de Mercado Livre. Ela fez aquisições recentes como o Hortifruti no Rio de Janeiro, tem a parte de lojas de conveniência. A gente sabe que a Americanas tradicional é problemática, é bagunçado, a gente sabe que a questão do site tem problemas, mas era justamente uma empresa que apostaria com a entrada do Real nesses ajustes, porque operacionalmente, né, em termos de venda, ela já vem crescendo há bastante tempo, é uma empresa bastante tradicional, tá? Então, o título é esse mesmo, erramos. Eu quero mostrar na prática como isso funciona e quero, né, pessoal, primeiramente também que pedir desculpas para os nossos clientes por publicar esse vídeo nesse momento, até porque as pessoas nos pagam para ter recomendações, né? E eu quero pedir uma parte aqui, porque isso aqui transcende, né, pessoal? A questão da recomendação é um grande aprendizado em tempo real e mostra na prática a realidade do mercado e como separar o investidor profissional do investidor amador, né? Ou seja, é um caso muito importante para quem quer ganhar dinheiro no mercado, e o nosso maior interesse é que as pessoas ganhem dinheiro no mercado. Então, né, peço desculpas novamente, mas eu acredito que seja importante deixar isso aqui aberto, né? As pessoas entendem que, ou acham, né, que ser profissional como a Capitalizo e tem profissionais, não vai ter erro, né? O que na verdade não faz sentido. Eu desafio sempre qualquer pessoa a apresentar ou uma gestora ou uma casa de análise que tenha a quantidade de estratégias que a gente tem e entregue resultados como a gente entrega. Né? Se alguém me passar isso, eu dou um plano vitalício aqui da Capitalizo, mas até hoje ninguém fez isso. Até porque a Capitalizo, eu acho que deve ser a única empresa de análise aí que divulga resultados como a gente divulga. Tudo é auditado, tudo é registrado, tudo certinho, mas isso não significa que a gente não erre, né? E esse é um dos motivos que a gente deixa lá no nosso sistema tudo registrado, as carteiras estão em conta real também, então as pessoas podem ver os resultados, eles podem ver os ganhos, as perdas, inclusive mesmo antes de começar a investir, para entender a questão da volatilidade das perdas. Algumas perdas vão ser momentâneas e outras não, né? E o que é importante? Pensar na profissão de vocês. Quantos erros vocês já cometeram na profissão de vocês, quantos erros vocês vão cometer, vão pensar numa empresa boa, quantos erros uma empresa boa já cometeu, quantos erros uma empresa boa vai cometer, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter um negócio de sucesso, né? Então é muito importante essa questão aqui do saber perder. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito do Michael Jordan, né, que ele falou assim: errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partida, fui encarregado a jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida
e exatamente por isso que eu sou um sucesso, né? Então a gente não tem problema em falar em perda, ao contrário, né? Eu sei que nas redes sociais ninguém perde, todo mundo ganha, mas a realidade do mercado é diferente. Ou seja, só não erra quem não arremessa, só não vai ter prejuízo numa ação quem nunca comprar uma ação, né? Porém, o que vai fazer um investidor ser bom ou não é saber perder, lidar com as perdas e entender por que essas perdas aconteceram. Porque, como eu falei, apesar de muita gente transparecer que não perde, o dia a dia do mercado as coisas são bem diferentes, né? Eu gosto, por exemplo, do jeito que o Warren Buffett fala de perdas. Ele fala do mesmo jeito que ele fala dos ganhos, né? E o cara é o maior investidor de todos. Ele erra também. Então é importante a gente escutar essa parte das perdas. É bom falar de perda. Perder não é bom, mas é bom falar de perda. Isso nos fortalece, não nos deixa acovardados, né? Porque eu não posso me acovardar para o mercado também, não posso deixar com que uma perda me deixe para baixo. E nos deixa muito mais espertos, né, pessoal? No sentido de mostrar a importância de ter uma boa estratégia de investimentos, né? Perder não é bom, mas é algo que é inevitável. O que é inevitável, pessoal? A gente não deixar acontecer tragédias, né? E por isso que a gente insiste muito nessa questão da diversificação. Nós temos uma posição muito pequena em Americanas, né? Porque é um caso, como eu falei antes, de crescimento mais agressivo. Então a gente tem uma posição aí de 1%, né? Mesmo que zere a ação, que não vai acontecer, seria uma perda de 1% na carteira. Mas vamos supor que fosse mais, né? Mas é 1%, né? E por isso que a gente insiste muito nessa questão da diversificação, porque por incrível que pareça, o investidor brasileiro ele tem muito problema em diversificar, né? A maior parte dos investidores que encaminham suas carteiras tem carteiras concentradas. Então é muito importante a gente pegar esses casos para mostrar a importância da diversificação, porque por melhor que seja a empresa, pessoal, ela pode ter algum problema que a gente não viu, ninguém está vendo, ou que ninguém sabe que vai acontecer, como o Covid, por exemplo. O Covid mudou o fundamento de boas empresas, né? Então, é muito importante essa questão da diversificação. Outra coisa, pessoal, é a importância da estratégia e a gente não duvidar das nossas estratégias. Em vários momentos, mesmo nós tendo resultados fantásticos, né, a estratégia é colocada à prova. Tá? Em vários momentos. A gente tem uma estratégia de swing trade que tem mais de 500% de ganho desde 2017, que ela tem uma taxa de acerto em torno de 53%, 54%. Ou seja, tem muita operação de perda. E às vezes a gente pega 3, 4, 5, 6 operações de perda seguida e nesses momentos a estratégia é colocada à prova. E a gente não duvida da estratégia, né? Porque aquilo ali já aconteceu e a gente tem certeza que no futuro vai acontecer de novo. Por isso que é importante eu entender o meu perfil. Se eu tenho perfil para isso ou se eu não tenho. Agora, se eu duvidar da minha estratégia, né, que vem funcionando há bastante tempo e que está acontecendo coisas que já aconteceram, aí eu nunca vou ganhar dinheiro. Né? Então, esses momentos, eles servem justamente para comprovar a importância da gente ter uma estratégia. Pô, Thiago, mas vai falar de estratégia quando vocês erraram? Claro, né, pessoal? Porque não existe ganho consistente no longo prazo sem ter um bom plano. E como eu falei antes, a gente vai ter perda, né? E não existe nenhum plano que seja infalível. E o Michael Jordan não era infalível, o Buffett não é infalível e ninguém é infalível, né? A questão é nunca deixar acontecer tragédias. Mas eu mostro para vocês aqui, primeiro, o resultado da nossa carteira, né? Ela está com mais de 220% contra 76% do Bovespa. Ou seja, a estratégia vai continuar funcionando bem, mesmo com esse caso de Americanas. Aqui, esse relatório eu vou deixar para vocês que tem todas as nossas estratégias ali. E o que tem aqui, pessoal? Essa carteira que tem Americanas é uma carteira fundamentalista, né? Só que ela é uma carteira um pouco mais de giro, porque como ela é chamada de top crescimento, são empresas que têm um perfil mais agressivo. Então não são empresas que necessariamente a gente teria no longuíssimo prazo. Então se vocês olharem aqui, a gente fez operação em Petrobras, fez operação em Magazine Luiza, né? Fez a operação em Cogna, e vejam aqui, Cogna, a gente ganhou 4,6, os Minas 33, Rumo 27, eu não vou falar todos, né, mas aqui, Magazine Luiza, a gente ganhou 346, Copel 220, Petrobras, a gente fez 2, 3 operações boas e assim por diante, e a gente tinha tomado um prejuízo em Alibaba aqui de 50%, e agora vai ter mais um prejuízo
de Americanas, né? Então eu vou invalidar todo o meu histórico porque eu tive uma perda? Ao contrário, pessoal, esse é o momento da gente reafirmar as nossas estratégias, né? Se não aconteceu nada do tipo, ah não, isso aqui a estratégia falhou porque ela deveria ter apontado tal coisa, a gente poderia fazer um ajuste na estratégia, mas nada é infalível. Então não coloquem o plano de vocês em xeque por causa disso, né? Porque não existe como ganhar dinheiro de forma consistente sem ter um bom plano. Porque o que vai acontecer agora? Tem muita gente que está cheio de Americanas na carteira, está com 15, 20% de Americanas, como poderia estar com qualquer outra ação tendo problema, e aí vem todo aquele mimimi de mercado, aquelas falácias que podem fazer com que a gente perca o foco. Então não caiam nessas falácias e não percam o foco. Qual é o tipo de falácia? Ah, mas os balanços não são confiáveis. Por favor, né, pessoal? Não é porque acontece casos de falcatrua, isso vai acontecer, já aconteceu e vai acontecer na frente, que nada é confiável. Por isso mesmo que eu tenho que ter uma estratégia. Ah, mas a auditoria não viu. Vai acontecer, tá? Ah, mas a análise fundamentalista não funciona. Funciona, só que a gente não vai ganhar sempre, né? Vai ter fraude, vai ter falcatrua, vai ter vazamento no meio do pregão. Infelizmente, pessoal, essas coisas acontecem. Não é a primeira vez, nem a última. Erros e pilantragens existem em qualquer ambiente e no mercado financeiro não é diferente. Mas não é porque eventualmente acontece alguma coisa dessa que eu vou invalidar tudo que eu faço. Pelo contrário, né? E esses momentos são perigosos por causa disso, porque eu já vi várias vezes a pessoa abandonar a carteira dela. Ah, quer saber de uma coisa? É tudo falcatrua, eu vou abandonar minha carteira. E bem pelo contrário. Nesses momentos que é sim importante a pessoa ter uma boa estratégia de investimento e por isso que a gente tem resultados tão positivos ao longo do tempo, né? Claro que, como eu falei, né, pessoal, aqui tem uma grande chance de ter sido fraude, até pelo valor. Como eu falei, tem muita coisa aqui que vai rolar água por baixo do poço. Tem número ali que não foi colocado no balanço, então não tinha nem como ver, né, isso que aconteceu aqui, né? Então esse negócio aqui pode até escalar, mas a gente não vai deixar de acreditar em estratégias porque aconteceu um caso que não deu certo. Então não percam o foco e não caiam nessas falácias. Eu lembro bem quando a Dilma deu o canetaço das empresas do setor elétrico, todo mundo falava, ah não, empresa do setor elétrico não presta. A gente está vendo hoje como elas não prestam, são ótimas empresas, né? Então não vamos nos enviesar e criar teorias porque aconteceu uma coisa que deu errado, né? O setor elétrico é ótimo, mas ele tem risco assim como qualquer outro setor tem risco também. Claro que o setor elétrico tem um risco bem menor do que varejo, né? Ninguém colocaria Americanas numa carteira de dividendos que é mais conservadora do que uma carteira pensando em crescimento, por exemplo, tá? E a gente não pode esquecer que a bolsa é um lugar que nos facilita para comprar e vender ações que são negócios. Então ela tem muita liquidez, né? A gente teria um problema sério se nós fôssemos sócios de Americanas, ou mais sério se nós fôssemos sócios de Americanas no papel. Aí teria que contratar advogado, fazer contrato, e aqui para a gente se livrar de Americanas é só vender, tá? Muita gente com certeza vai perguntar se esse é o melhor momento ou não. A questão é que ninguém sabe, né, pessoal? Agora, o que a gente sabe, né? E por que da nossa recomendação de venda em Americanas é porque, infelizmente, pessoal, a previsibilidade aqui ela foi pro ralo, né? Não tem como a gente confiar em tudo que está ali depois de ter sido divulgado um número desse de 20 bilhões aqui em inconsistências. Não tem como, né? O número importa e esse número é muito grande, né? Eu não lembro de cabeça um número tão grande como esse aqui, tá? E como eu falei, pode demorar uma semana, como pode demorar um ano para o caso ficar esclarecido, né? E esses casos de perda de previsibilidade, pessoal, são os piores porque deixam os fundamentos em dúvida. Então, automaticamente, para a gente, a empresa perde os fundamentos, né? Porque o problema não é uma ação cair 30% ou 40%. Naquela carteira mesmo, a top recomendadas, tem ação subindo 400% e tem ação caindo 30%. O problema não é cair 30%. O problema é cair 30% sem previsibilidade, tá? E sem previsibilidade a gente não fica. Então a jornada segue aí sem Americanas, tá? É importante, tá, pessoal, assimilar isso que eu falei aqui, principalmente com essa questão de lidar com as perdas, não cair nas falácias
e acreditar na estratégia do mesmo jeito que a gente faz aqui, porque esse é o jeito de ganhar dinheiro ao longo do tempo. O vídeo com o Roberto falando de questões mais técnicas, né? Tá aqui na descrição, vai estar nos comentários também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pessoal, sendo nosso cliente ou não, a gente está sempre à disposição. Mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br, ou quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, deixe um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!